Meus amados, nada melhor do que pregar sobre o Evangelho. E eu quero convidar os queridos irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. É importante que a gente leia o texto e que o próprio texto fale ao nosso coração. A pregação do Evangelho é alguma coisa ainda atual, graças a Deus, e nós louvamos a Deus por podermos pregar o Evangelho, que é isso que nós gostaríamos de fazer nessa noite, que a palavra de Deus seja o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade, é somente isso. O texto diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, vamos dizer juntos? O justo viverá por fé. Outra vez, o justo viverá por fé. Querido Deus, ilumina nossa mente, dá-nos, ó Pai, a graça de compartilhar a Tua palavra, de experimentá-la, e que essa palavra tenha efeito nas nossas vidas espirituais. Tu sabes o de que precisamos, e crendo em Ti, que Teu Santo Espírito é poderoso para aplicar a palavra, e nos dar entendimento e trazer para nós a graça, a alegria de sermos evangélicos. Abençoa-nos nessa noite em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o Evangelho de Cristo, a própria palavra Evangelho, significa boas novas. A palavra Evangelho significa novidade de vida. E nós gostaríamos de usar, ou ousar dizer, que a maior boa nova que o mundo pode saber é conhecer o Evangelho de Cristo. O Evangelho simples, quando o apóstolo Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, é porque para Paulo o Evangelho basta. E para nós que somos evangélicos e conhecemos bem o que significa ser evangélico, irmãos, também, o Evangelho em si se basta. A gente escuta por aí, né, nas redes sociais, pregação do Evangelho de todos os tipos, né, do que dá pulo, do que sai pulando no meio da igreja. Eu não sei se a internet ajuda ou piora a situação, porque está na mão de cada pessoa, até a criança. Parece que quando a criança nasce, ela já está estendendo a mão assim para pegar um celular. Ou seja, a informação chega rápido e todo mundo sabe de tudo, né? A gente já sabe e a gente fica assim impressionado. Quem é das antigas aqui, não que eu seja antigo, eu não me considero antigo, eu não me sinto, eu sou um idoso, vamos dizer assim, né? Tão rápido cheguei a ser idoso, não é, Abiones? Nós aqui, Silene. Mas, irmãos, no meu tempo, nós somos de uma geração privilegiada, né? Porque nós alcançamos coisas do século passado. Já disse isso algumas vezes, né? Por exemplo, máquina de datilografia. Quem aqui fez curso de máquina de datilografia? Que fez curso? Tem várias pessoas que fizeram, né, para poder passar numa prova, né? Mas nós tivemos também algumas coisas antigas, como cristaleira, pinta-isqueiro, porta-chapéu, isso aí eu não me lembro, não é do meu tempo, mas como é o nome da palavra? Buffet. Que deve ser algum tipo de quê? De colocar em cima da mesa, né? Seria isso. Então nós somos desse tempo ainda. Nós alcançamos isso
E, ao mesmo tempo, temos o privilégio de alcançar agora, depois da virada do século, coisas mais modernas, como celular, internet. As crianças hoje estão mais espertas. E isso traz para nós, irmãos, a ideia do que passou, do que era velho, e agora do que é novo. E quando falamos em novo, novidade de vida, o que vem à nossa mente é exatamente a palavra evangelho. Porque o evangelho, ele foi atual no passado, ele é atual agora no presente, e o evangelho continuará sendo sempre atual, porque o evangelho significa o quê? Boas novas. Então nós temos diante de nós um texto que fala do evangelho. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer: eu não me envergonho do evangelho. E eu acrescentaria, irmãos, aqui é um acréscimo meu, do evangelho em sua integridade. O evangelho íntegro, inteiro. Um evangelho que não pode ser partido, que não pode ser passado pela metamorfose, transformado, mas o evangelho que é boas novas. O evangelho que gera em nós a expectativa de coisas novas. Ser evangélico é estar atento a coisas novas que Deus vai fazer na nossa vida. E a própria mensagem do evangelho, irmão, já é a maior novidade que o mundo pode ou poderia conhecer, que é a salvação das almas. Em todos os séculos, o evangelho sempre foi atual, porque o evangelho, ele trata da salvação do homem. E eu, particularmente, fico meio escandalizado com alguns pastores no Brasil. Eu não vou citar o nome, mas tem um pastor que foi muito famoso, não quero citar o nome dele, mas um pastor que foi um dos maiores pregadores do evangelho no Brasil, que hoje não está tão mais evangélico. E que esse pastor, numa das lives que eu estava assistindo, disse que Deus não existe. Embora ele disse, Deus não existe, ele disse, Deus é. Deus não existe, mas Deus é. Qual é a diferença? Se você quer dizer que Deus não existe, que não acredita mais nele, então tudo bem. Mas Deus é. Deus é o quê? Qual é a essência de Deus? Qual a diferença entre existir e ser? Para mim não há diferença, né? Ou existir ou não existir, aí é diferente. Mas existir, ele não existe, mas é o verbo ser. O verbo ser é a essência. Deus existe, irmãos. Deus existe. Quando você diz isso, você quer me parecer que você não fica contente com a simplicidade do evangelho. E o apóstolo Paulo diz, mas eu não me envergonho. O apóstolo Paulo era um homem muito culto, um dos mais cultos dos apóstolos. E ele sabia o que era o conhecimento. O conhecimento sempre aconteceu, sempre havia pesquisadores em todas as épocas. Por isso que as coisas foram sendo descobertas, e por isso que eu falei sobre coisas antigas e coisas novas, que vão sempre estar se renovando, mudando. Mas dizer que Deus não existe para mim é muito forte, irmãos. Porque Deus existe. Ele é e existe. E muitas vezes nós vemos teólogos que estudaram, que foram, mas que com o passar do tempo perderam a graça da simplicidade do evangelho e querendo acrescentar um palavreado intelectual para parecer alguma coisa mais sofisticada, se tornam loucos, se tornam antiéticos até no que diz respeito a tratar o evangelho em sua simplicidade. Jesus Cristo morreu por nós, isso é simples, isso é verdade. Não podemos ter vergonha de dizer isso, irmãos. Temos que pregar o evangelho na íntegra. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de, nesse texto, dizer isso. Não me envergonhe do evangelho. O evangelho continua sendo a notícia mais atual que possa alguém ouvir.
a boa nova de Deus, do amor de Deus que veio salvar o mundo. Eu venho pedindo a Deus nesses dias, né? Dá-me a graça, Senhor, de poder comunicar um evangelho simples, mas em sua essência, que é o que nós precisamos. É de um evangelho que traga boas novas espirituais para a vida da igreja. Nós não podemos, irmãos, fugir disso. Temos o culto de doutrina para trazer doutrina, né? Temos outros tipos de cultos para trazer apropriadamente a palavra. No domingo, nós trazemos palavras de Deus voltadas para o evangelho, que é, irmãos, uma palavra que tem um significado muito grande, que é esse, as boas novas. A maior boa nova que o homem pode saber. Passei no concurso, amém, graças a Deus é uma boa nova, mas não é melhor do que o evangelho. Ganhei 2 netos, um aqui e outro nos Estados Unidos, maravilha, boas novas, mas não se compara com a boa nova do evangelho. Para mim, a maior alegria que eu já tive na minha vida foi quando eu tive a experiência de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é o que é importante na vida da igreja, queridos. Um evangelho puro e simples. E a vida, a vivência desse evangelho, que é mais importante do que tudo. Como evangélicos que somos, podermos, amados, compartilhar isso na comunhão diária. Compartilhar esse evangelho do amor de Cristo dentro da nossa casa. Compartilhar esse evangelho genuíno que o apóstolo Paulo nos ensina. Desse evangelho, nós não devemos ter vergonha, queridos, porque é o evangelho do poder de Deus nas nossas vidas. O evangelho que é poderoso para mudar os lares. O evangelho que é poderoso para transformar os corações. O evangelho que é poderoso, irmãos, para criar em nós expectativas de uma vida melhor, de conhecer Deus. E o apóstolo Paulo, ele cita isso aqui, né? A pregação simples do evangelho, nesse texto aqui, que eu vou explorar apenas esses 2 versículos, quando ele diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus, ele não se revela no poder de uma tempestade, né? O poder de Deus não se revela no poder de uma ventania ou de qualquer outra coisa forte da natureza, mas o poder de Deus se revela na simplicidade do evangelho, que para nós é como se tivesse havido algo tão forte dentro de nós que nós não conseguimos mais deixar de pensar nisso, na simplicidade do evangelho de Cristo. Então, não podemos fugir disso, irmãos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós temos aqui um evangelho simples, um evangelho que é mostrado como poder de Deus. Queridos, a salvação, ela não é, irmãos, uma glória nossa. Eu ganhei uma pessoa para Cristo. Eu evangelizei. Eu converti alguém. Não, queridos. O próprio evangelho, o texto diz que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o próprio evangelho sendo pregado de forma justa e honesta, já há nessa pregação a manifestação do poder de Deus para a transformação do pecador perdido. Não precisa muita coisa, irmãos. Não precisa querermos fazer grandes... Vou chamar um grande cantor. E esse mês é o aniversário da igreja brasileira de fala em inglês, lá em Houston, fundada por nós, com toda a humildade. Falo isso com toda sinceridade, porque eu mesmo não pensei que indo morar nos Estados Unidos chegaria a tanto, ao ponto de fundar uma igreja que está lá hoje, que fez 20 anos, eu estive lá esse mês pregando, 20 anos de uma igreja que Deus nos deu a graça de fundar, irmãos, indo de casa em casa. Foi assim que começou a nossa igreja presbiteriana de Houston, brasileira, de fala portuguesa, que hoje tem como pastor o meu irmão Almir. E nesses 20 anos, a igreja
me convidou para pregar e a minha mensagem foi sobre a graça de Cristo. Porque não tem, irmãos, não é filosofia, não é jeito de falar, não é palavreado que vai fazer com que essa igreja seja edificada. Porque ela está firme? Porque ela foi fundada em cima da rocha que se chama Cristo. A simplicidade de Cristo na nossa vida. E assim precisamos viver cada dia, buscando a simplicidade de dizer eu sou crente. É uma palavra que muita gente, não, eu sou evangélico. Ora, meus queridos, qual é a diferença de você dizer que é crente, que é evangélico, que é protestante? Isso não importa, mas o importante é a essência dessas palavras. Talvez nem precisamos dizer isso, mas precisamos viver isso. E se vivemos isso, não precisamos estar dando explicações, porque somos isso. Então, o evangelho é a essência. O evangelho é a própria essência do poder de Deus sendo derramada para a salvação de todo aquele que crê. Uma outra parte aqui do texto que nos leva a pensar sobre isso. Salvação para todo aquele que crê. E aí perguntaríamos, mas o que é a fé? O que é crer? Crer em quê? Para que você possa ser abençoado com a salvação. E aí poderíamos parar e pensar, você é salvo? Se Jesus Cristo voltasse nessa noite, você iria para onde? Porque todos nós vamos dar conta da nossa vida a Deus. Salvação é algo que faz sentido para você? Ser salvo? Salvo de quê? Da justiça de Deus? Da ira de Deus? Salvação, você está salvo? Essa é uma pergunta que precisamos fazer urgentemente a nós mesmos. Tenho eu certeza da minha salvação? Qual é a coisa mais importante do mundo que eu gostaria de alcançar? Eu quero uma posição para ser professor na universidade. Outro poderia dizer, eu quero me casar. Outro poderia dizer, fazer uma grande viagem. Qual é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida, se não a salvação da sua vida, da sua alma? Pensar que depois da morte segue-se o juízo. E você só tem duas opções, ou céu ou inferno. Ou céu ou inferno. É assim que temos que falar de forma bem simples e direta. Depois da morte segue-se o juízo. E você vai para o céu ou vai para o inferno? Você já pensou nisso? É incrível, irmãos, de pensar que ainda há pessoas que são da igreja, fazem parte da igreja, mas não acreditam que exista céu e inferno. Porque, infelizmente, a igreja, de uma forma geral, não estou falando da igreja presbiteriana, mas em geral, a vida cristã, as pessoas não acreditam mais que exista apenas céu e inferno. Mas na Idade Média, com Lutero, foi assim. A igreja estava vendendo a salvação das pessoas. Quem pagasse mais saía do purgatório e ia para o céu. Que heresia! E foi por isso que aconteceu a reforma protestante. Na sua simplicidade, eles entenderam que é só céu e inferno. Só é céu ou inferno. Então, o poder de Deus que leva o homem para a salvação, mas todo aquele que crê. Estamos pregando o evangelho nessa noite de forma tão simples, para que se entenda. Se você não crê em Deus, se você não crê em Jesus Cristo, meu amado amigo, você que está nos ouvindo aí pela internet, pelo YouTube, se você não crê no Senhor Jesus Cristo, não vai para o céu. Precisamos dizer isso. E o interesse nosso, irmãos, é ir para o céu. A igreja não é um lugar de disputas, de confusão, de brigas. Não, a igreja é um lugar santo e abençoado por Deus. A igreja é um lugar de glorificar a Deus, irmãos, de dar graças a Deus, de vivermos em união, porque somos o povo de Deus. Se o povo de Deus se corrompe, o que vai restar, irmãos?
Pense sobre isso. O que vai restar? Então, amados, é um texto simples, porque exige fé. Fé é o quê? Certeza das coisas que se esperam, queridos. Fé é certeza, eu creio. Eu creio, isso é fé. Certeza. O Evangelho de Cristo aqui sendo exposto, queridos irmãos, fala também sobre o amor de Deus por todos, porque o texto diz, primeiro do judeu e também do grego. Então nós tínhamos ali essas populações bem, como é que eu posso dizer, reduzidas para que se entenda o que é judeu, o que é grego. Os judeus eram o povo de Deus, que dentro dos judeus saíram muitos para a igreja, e dentro do povo grego também saíram muitos para a igreja. Então, resumindo, a igreja é formada de judeus e de gregos. Judeus, o povo de Deus da Bíblia, do Velho Testamento, e fora isso, as doutrinas dos gregos. Mas entre os gregos, que é um povo muito sábio, vocês sabem disso, muita filosofia, Aristóteles e tantos outros, que saíram da Grécia com suas teorias, mas que dentro daquele povo, resumindo aqui, nós temos dois povos. O povo judeu, que seria hoje o país de Israel, são judeus, mas eu não sei se eles são crentes evangélicos, e os gregos, judeus e gregos, é uma forma de reduzir aqui o mundo todo, que nós temos hoje no mundo, judeus e gregos. O judeu seria aquele tradicional que acredita em Deus, mas que não conhece Cristo, que não aceita Jesus como único Senhor. Mas temos a igreja de Cristo, que sou eu e você. Você é a igreja e eu sou também. E nós não somos nem judeu nem grego. Nós somos de Cristo. Os irmãos entenderam? Nós somos de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E se nós não existimos para servi-lo, então não tem sentido. Se servimos apenas a uma denominação, se servimos apenas a uma igreja local, porque nós amamos, esquecemos de servir a Cristo, não vale nada, queridos. Ou servimos a Cristo, ou não servimos a Cristo, porque fora isso tudo é igual. Tanto faz você estar sentado em qualquer banco de qualquer igreja, em qualquer lugar, mas isso não vai definir a tua salvação, porque a salvação é baseada na fé no Senhor Jesus Cristo. Para ser salvo, precisa se arrepender dos seus pecados e crer de todo o coração na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa mais maravilhosa que já pisou nesse mundo, a pessoa mais amada que deve haver. Jesus Cristo é a pessoa mais brilhante que já veio ao mundo. Ele sim, a Ele toda a honra e toda a glória e reconhecimento de que o que me caracteriza não é uma denominação, mas é sim o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o autor da vida. Isto sim, irmãos, faz de nós um povo evangélico. O evangelho é o poder de Deus. Amém, queridos? É isso que devemos ter em mente. Eu não pertenço a uma igreja, àquela igreja, eu não sou dessa religião, eu sou de Cristo. Visto que, verso 17, a justiça de Deus. Já pensou na justiça de Deus, queridos? A justiça humana já nos leva a ter um certo pavor, né? Rosenberg sabe disso, trabalha com justiça. Seu papel é fazer justiça. As justiças dos homens são falhas, as justiças, tem vários tipos de instâncias judiciais, e nós humanos temos que levar isso a sério. Você não pode brincar com a justiça humana e procurarmos ser justos. A palavra justiça ela é muito forte, não é? Até onde estamos sendo justos no que fazemos, no que analisamos. Essa justiça ela já é forte. Você trabalhar com a polícia, trabalhar para prender pessoas,
Você sabe o papel da justiça, que é forte, né? A justiça, o pessoal segue aquilo que é justo, procura fazer a justiça. Agora imagine, irmãos, sendo Deus o general de todas as coisas. Ele sim é o maior juiz que já pôde haver no mundo. E nós vamos prestar contas a Ele. Então o texto diz isso. O Evangelho é, irmãos, a manifestação, o Evangelho revela a justiça de Deus. O Evangelho. As boas novas em que cremos é ao mesmo tempo a revelação da justiça de Deus. O que Deus quer de justo para nós é que o seu Evangelho seja respeitado. O Evangelho, as boas novas, a vida de crente, uma vida, irmãos, estou falando não é de costumes, né? Nem de grupos, mas de uma vida que tenha essa justiça de Deus considerada no Evangelho. Ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, no Evangelho, que são boas novas, o Evangelho que é um estilo de vida, porque se você diz eu sou evangélico, então você deve estar vivendo o estilo de vida de Cristo. Porque o Evangelho é de Cristo. Não pertence a ninguém. Não há ninguém maior do que o próprio Cristo. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja dele. E concluímos, irmãos, no verso 17, com essa expressão, e eu queria que você dissesse comigo, o justo viverá por fé. Vamos dizer, o justo viverá por fé. Fé, queridos. O que é a fé? A certeza das coisas que esperamos, amados. A melhor coisa do mundo é você ser evangélico de verdade. Viver pela fé. Viver pela fé. E a fé significa certeza das coisas que esperamos. Certeza das coisas que esperamos, irmãos. Então, quero concluir, queridos, nessa noite, pensando nisso. Não tenham vergonha de pregar o Evangelho. Amém? Não tenha vergonha de viver o Evangelho. De viver para a glória de Deus. Porque o Evangelho, o mesmo Evangelho que serve para salvar o homem, serve também para condená-lo. Então, que o Senhor Deus nos dê entendimento do que para o que estamos vivendo. Do que para o que estamos vivendo. Eu estou vivendo para quê? Qual é o objetivo da minha vida religiosa? A minha vida religiosa, no sentido só de que religião significa religação. Então, Jesus Cristo é quem religa comunhão sua com Deus. Aí eu teria que perguntar, você está em comunhão com Deus? Você que está nos vendo, já se converteu? Já confessou os seus pecados? Já reconheceu Cristo como Senhor da sua vida? Ainda há tempo. Ainda há tempo de se arrepender dos seus pecados e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Pense nisso, porque não há outro caminho. Só Jesus Cristo salva e que Ele nos abençoe nessa noite. Amém. O grupo de louvor.